Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 26 de março. No ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o nosso comentarista, o cientista social Agliberto Chagas. Bom dia, Agliberto. Bom dia, Glauco. Vamos aos destaques desta edição. Temer solto, MP diz que vai recorrer. Dengue volta a crescer em São Paulo. Mais empregos na região metropolitana do Vale. Parque do Trabiju será reaberto em Pindamonhangaba. E hoje tem entrevista especial com o médico da Seleção Feminina de Futebol, Dr. Nemi Sabé. Essa e muito mais notícias após o comercial. E Temer solto. O ex-presidente Michel Temer chegou em sua casa na zona oeste de São Paulo pouco antes das 22 horas de ontem. Ele deixou a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, local onde estava preso desde a última quinta-feira. O ex-presidente foi solto após decisão do desembargador Antônio Ivan Atier, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ele permaneceu preso por 4 noites em uma sala da corregedoria no 3º andar do prédio da PF. A decisão da Justiça solta 8 presos na Operação Descontaminação da Força Tarefa da Lava Jato. Além do ex-presidente, foram libertados Moreira Franco, ex-ministro e ex-governador do Rio de Janeiro, João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, apontado como operador financeiro do suposto esquema criminoso comandado por Temer, e outros 5 alvos da operação. O Ministério Público informou ontem que vai recorrer da decisão que determinou a soltura do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro Moreira Franco e do ex-ministro Moreira Franco. A expectativa é recorrer para que o habeas corpus sejam julgados pela primeira turma. A decisão de quando pautar os HCs cabe ao presidente da turma. O Banco Central ainda bloqueou cerca de 8 milhões de reais do ex-presidente. O resultado do bloqueio foi enviado ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio, que havia determinado um confisco de 62 milhões de reais, caso tais valores existissem nas contas. O montante foi bloqueado de 3 contas de Michel Temer. O ex-presidente é acusado de liderar uma organização criminosa que teria negociado 1 bilhão e 800 milhões de reais em propina. A operação teve como base a delação do dono da Engefix e investigações sobre obras da usina nuclear de Angra 3. É bastante dinheiro, né? É uma bolada, hein? Agora, o que me impressionou nesse caso do Temer é o relato. Eu assisti o relato, a entrevista coletiva do Ministério Público e da Polícia Federal, e o que me impressionou foi a organização deles, a disciplina, as técnicas de contra-espionagem, uma série de coisas que foi relatado lá. Agora eu fico imaginando, será que aquilo lá não é prova suficiente? Pegaram dinheiro em espécie, pegaram depósitos, pegaram comunicações, pegaram depoimentos, delações, tudo, e fica uma coisa frágil, porque 4 dias depois está solto. Então, assim, eu fico, o que é preciso se pegar de prova para manter uma pessoa na cadeia? E também, o que ficou claro para mim é assim, o Temer, ele trabalhou nos bastidores, aí, pelo que se deu a entender, já faz tempo, porque esse próprio desembargador aí já tem outros relacionamentos anteriores que
fizeram com que ele atenuasse alguns passos dele, né? É bom lembrar que esse desembargador ficou 7 anos afastado. O desembargador foi investigado por formação de quadrilha nas decisões judiciais, junto em dobradinha com advogados. Não houve provas, o caso foi arquivado por falta de provas, mas é bom a gente saber que foram 7 anos afastados por causa de uma investigação. Ou seja, esse país não é para amadores mesmo, né? Literalmente, literalmente. Continuando, a defesa de Lula pede envio do processo triplex à Justiça Eleitoral. A defesa do ex-presidente fez o pedido ontem ao Superior Tribunal de Justiça, além de pedir a anulação da condenação no caso do triplex do Guarujá e o envio do processo para a Justiça Eleitoral. A manifestação foi baseada na decisão do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos aos eleitorais. Em janeiro de 2018, Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Por determinação do então juiz responsável, Sérgio Moro, o ex-presidente cumpre pena provisoriamente na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde 7 de abril do ano passado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participará na tarde de hoje de audiência na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, para explicar a proposta de reforma da Previdência Social. Enviada em fevereiro ao Congresso, a reforma está na primeira etapa da tramitação. Na CCJ, os deputados analisarão se a proposta está de acordo com a Constituição. A participação de Paulo Guedes acontece em meio a divergências públicas entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre a quem cabe a articulação para a aprovação da reforma. Enquanto Bolsonaro diz que a responsabilidade é do Congresso, Rodrigo Maia afirma que o governo não pode terceirizar a articulação política e, por isso, deixou de atuar. O presidente da CCJ, Felipe Francischini, tem dito que a proposta só terá celeridade se a base aliada do governo estiver organizada e coesa. A expectativa é que Felipe Francischini anuncie nesta semana quem será o relator da reforma da Previdência. Caberá ao relator elaborar um parecer no qual recomendará a admissibilidade ou a rejeição da proposta. O deputado federal Eduardo Cury, que é do Vale do Paraíba, tem grandes chances de ser o relator da Previdência. O governo está se entendendo por essa reforma? Olha, o governo não está se entendendo por nada, né? Na verdade, tem uma questão interessante aí que a gente comentou aqui logo no começo do ano, dizendo o seguinte: a expectativa da eleição do Bolsonaro, com a quantidade de votos que ele teve, com toda a comoção que a sociedade criou em cima dessa eleição, gerou uma expectativa alta. Então, a entrega também, a expectativa é que a entrega seja alta, né? E aí, o que se espera de um governo que entre com uma popularidade grande dessa? Que ele consiga minimamente pautar algumas coisas importantes no seu plano de governo. E o seu plano de governo estava pautado no ajuste fiscal e uma grande pedra no sapato do ajuste fiscal do país é a reforma da Previdência. Muito menos pelo que as pessoas ganham e muito mais pelo desperdício e pela fórmula, pelo modelo que se tem da Previdência. Hoje, a Previdência é um balaio de gato. Tem lá os privilégios dos juízes, do judiciário em geral, você tem lá os privilégios das filhas do viúvo, né? Dos militares, tem uma série de coisas, de desvios, os políticos, as aposentadorias especiais dos políticos estão lá, o alto salário do funcionalismo público. Então, esses penduricalhos, esses privilégios ficaram maior do que a conta da população que se aposenta pelo INSS normal aí.
Então isso precisa arrumar. Agora, ao arrumar isso, precisa ter diálogo e precisa também dialogar principalmente com a sociedade. Hoje, eu percebo que o governo está focado em fazer picuinhas com o Congresso. Não vai resolver o problema. Você desrespeitar o Congresso hoje, independente se o Rodrigo Maia é ou não é, uma pessoa que tenha lá suas virtudes para poder liderar aí esse processo, os congressistas foram eleitos. Agora, o que se espera do Congresso é que ele tenha responsabilidade, os parlamentares tenham responsabilidade, coloquem isso para a sociedade claramente como é que vai melhorar. Para encerrar minha participação, minha análise preliminar aqui, dizer o seguinte: ontem eu vi uma comparação entre as aposentadorias da Alemanha com o Brasil. A única diferença que existe, e a enorme diferença que existe, é que lá os impostos atendem melhor a população. Então ele não precisa pagar educação de novo, saúde de novo, o transporte lá é viável e uma série de coisas. No Brasil, é verdade, a gente tem uma expectativa de vida quase que igual, mas a gente tem muita dificuldade de se manter pagando os nossos custos de vida com esses salários de aposentadoria que a gente recebe. Ônus, né? Tem esse ônus do dia a dia, né? O dia a dia. Eu falo, comparar o Brasil com países desenvolvidos é impossível, porque lá as coisas básicas, que é alimentação, transporte, vestimenta, educação e saúde, as coisas são equacionadas pelo Estado, ou seja, o Estado investe nisso e o cidadão comum tem acesso, a maioria dos países pelo menos. Aqui não, você tem que pagar plano de saúde de novo, você já paga o imposto, já paga todas as suas contribuições, pagar plano de saúde, pagar escola, tem que pagar um monte de coisa, e aí essa conta não fecha para o cidadão também. Eu vejo essa discussão um pouco assim distorcida, só o governo dizendo o seguinte: olha, não aguentamos mais pagar a conta. Gente, quem está pagando a conta somos nós, né? Então... É difícil, bem difícil. E olha só essa, aqui nós vamos ter uma boa discussão aqui também. O Ministério da Educação anulou a portaria que previa novas regras para o sistema de avaliação da educação básica. Uma portaria anterior, divulgada na segunda-feira, definia que a medição da qualidade da alfabetização das crianças só seria feita a partir de 2021. Porém, hoje, terça-feira, uma nova portaria assinada pelo ministro Ricardo Vélez cancelou essa decisão e ainda não há definição de quando as novas diretrizes do SAEB serão divulgadas. No ano passado, o governo Michel Temer havia anunciado que os alunos do segundo ano do ensino fundamental passariam a ser avaliados pelo SAEB em 2019. Tradicionalmente, a prova só era aplicada para o 5º e 9º ano do fundamental e para o 3º ano do ensino médio. A intenção de incluir esses alunos mais novos seria diagnosticar possíveis problemas na aprendizagem da leitura e da escrita. A portaria anterior definia ainda que, pela primeira vez, o SAEB traria questões de ciências da natureza e de ciências humanas, conforme havia sido prometido pelo governo Temer. A novidade era que somente parte dos alunos do 5º ano seria avaliada em caráter de amostra. Depois de toda essa confusão, a Secretaria de Educação Básica a secretária de Educação Básica do MEC pediu demissão. A pasta não informou o motivo do pedido de demissão de Tânia Leme de Almeida. O que acontece com o Ministério da Educação? Bom, o Ministério da Educação, eu estudei muito isso, estou acompanhando de perto, tem amigos pessoais aí que estavam lá e que sofreram esse Tosi, por exemplo, que é ex-diretor aqui da FATEC, foi meu diretor, o colega lá, o professor Rubens, que é assessor dele aí, também esteve lá e teve toda essa confusão. Para mim tem dois nomes aí, um chama-se Jair Messias Bolsonaro, é um presidente da República que é responsável por qualquer indicação que ele faça. Ele fez uma péssima indicação. Né? E o segundo nome é o ministro Vélez. Eu dificilmente eu faço críticas contundentes a pessoas, mas nesse caso não tem menor jeito, até porque eu sou professor e tenho acompanhado de perto essa questão da educação no Brasil. A educação no Brasil, nós investimos na educação igual aos 20 países que mais investem no mundo. E somos os piores em lógica e linguagem e ciências na pesquisa consolidada mundial, que é o PISA, né, que é o que mede
os resultados da educação pública. Nós somos os piores lugares, estamos entre os piores lugares, os 5 piores lugares em lógica, que é matemática, as 4 operações, linguagem, que é comunicação, português, e ciências, que são aí as ciências biológicas, naturais em geral. Então, isso era prioridade muito forte do governo na campanha, é consenso na sociedade, todo mundo falou isso na campanha, não teve um deputado eleito, não teve um governador eleito que não colocou isso no seu programa. E eu acompanhei o Congresso, as primeiras propostas dos congressistas, lá dos deputados, de projetos de lei, de suas prioridades. Não teve um projeto de educação que revolucionasse a educação no Brasil e colocasse o Brasil entre os 50 melhores, que é a proposta do governo do Bolsonaro. E aí ele me coloca um ministro que mal fala português direito, um ministro que não tem menor condição de liderança, ele não consegue liderar, não tem respaldo na cúpula do governo e nem pelo seu próprio padrinho que o indicou. O Ministério da Educação ele funciona com um ministro e um secretário executivo. Ele que ordena as despesas, faz todas as políticas. E, infelizmente, já passaram 3 lá e não resolveu. Está na hora de trocar o ministro e parar com essa coisa de indicação filosófica, ideológica, e colocar um técnico de governo. Aliás, o governo já tem técnicos bons lá. Por exemplo, está lá o reitor do ITA, presidente da CAPES. Por exemplo, está lá o ex-reitor, o comandante que era reitor lá do IME, está lá. Quer dizer, pode escolher, quer um militar? Tem militar, quer civil? Tem civil, mas não dá mais para colocar uma pessoa lá que não consiga liderar. E a gente imagina qual que era a grande importância de se fazer a análise ou fazer o diagnóstico no 2º ano do ensino fundamental. Corrigir rumo. Se a criança não está sendo alfabetizada pelo programa do governo, dá tempo de você corrigir e não levar essa analfabetismo funcional para frente, como acontece hoje. Era fundamental. Não avaliar para não ter problemas. Né? Então eles mataram de novo a vaca para tirar o carrapato. E isso não dá mais para ficar. Mas tiveram que voltar atrás, né? Rapidinho, né? Porque é ridículo, né? É uma bem ridículo. Além da revolta natural, uma profunda tristeza pelo contínuo descaso com a educação nesse país. É muito triste mesmo. E o italiano Cesare Battisti, extraditado em janeiro do Brasil para a Itália, admitiu pela primeira vez ter participado do assassinato de 4 pessoas nos anos 70. Após confirmar o envolvimento nos crimes, ele pediu desculpas aos parentes da vítima. De acordo com o procurador-geral de Milão, Francesco Greco, Battisti admitiu suas responsabilidades. Disse que se envolveu nos atos políticos por acreditar em uma guerra justa, na época em que integrava o grupo Proletários Armados pelo Comunismo. O italiano foi condenado à prisão perpétua pelos assassinatos. E os moradores de Barão de Cocais, em Minas Gerais, vivem dias tensos pelo risco do rompimento de mais uma barragem. Após a mineradora Vale detectar instabilidade no terreno da mina de Gongosoco, elevou o alerta para o nível 3, admitindo o risco iminente de ruptura da estrutura que pode causar tragédia parecida com as de Mariana e Brumadinho, ambas também em Minas Gerais. Na tarde de ontem, a Prefeitura de Barão de Cocais decretou feriado municipal para que a população participasse do exercício de evacuação de áreas que correm o risco de ser atingidas caso a barragem se rompa. Nas redes sociais, moradores de Barão demonstram apreensão, preocupação e aguardam, claro, respostas da Vale para garantir que o problema da barragem seja solucionado. E a Prefeitura de Mariana, que sofreu com a tragédia em 2015, decretou o estado de calamidade financeira devido aos impactos da paralisação da Mina da Alegria da Vale. Segundo a Prefeitura, a medida anunciada na semana passada agrava as dificuldades que vêm desde o rompimento da barragem da mineradora Samarco e vai causar
rompimento da barragem da mineradora Samarco e vai causar cortes em diversos setores como educação, saúde e desenvolvimento social. Cerca de 700 funcionários devem ser demitidos. Para tentar contornar a situação, o prefeito Duarte Júnior entrará com 2 ações contra a Vale. Em uma, pedirá antecipação de uma indenização à Mariana e na outra irá requerer a manutenção de pagamentos equivalentes ao valor da CEFEM. Abre aspas. A Vale é responsável por tudo o que está acontecendo em Mariana, por toda essa crise. Sendo assim, ela tem que arcar com os prejuízos do seu dano. Quem sofre com tudo isso é a população e não vou permitir que ela pague por irresponsabilidade de empresa alguma. Fecha aspas, afirmou o prefeito, relembrando que a mineradora é uma das acionistas da Samarco. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Enquanto as tragédias ambientais vão acontecendo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pega no pé das ONGs, as organizações não governamentais, como se acabando com elas os problemas fossem resolvidos. Eu já disse aqui que o governo tem mais do que direito, tem o dever de analisar a performance de cada uma delas, mas sem a tara do liberou geral, sem preconceitos de sinais trocados. Ontem, em entrevista à repórter Andréa Sadi, da Globo News, o ministro disse estar de olho no Fundo Amazônia. Disse ainda que o governo reza para que as organizações prestem um bom serviço ao país e que fiscalizar o dinheiro público das ONGs é um exercício de fé. Pois bem, está em curso um movimento da Casa Civil do ministro Onyx Lorenzoni para fechar, mudar, dar um nó, para enfraquecer todos os conselhos populares, inclusive os ligados ao meio ambiente. Para que devemos opinar, não é mesmo? Salles, que é um crítico do que chama de interferência ideológica em processos de licenciamento ambiental, disse ontem que o governo não descarta novas hidrelétricas na Amazônia. Isso com o IBAMA cada vez mais enfraquecido, movido pela ótica de que o licenciamento ambiental não pode dizer não. É triste. Belíssima reflexão, Zé. Tem uma questão importante que você colocou aí que me chama a atenção. E eu já em diversas oportunidades falei aqui, nós estamos vivendo o que eu chamo de sociedade 2.0. Nós atualizamos o sistema social. E a sociedade hoje, a um clique, ela tem informação, ela participa, mobiliza e faz um monte de coisa, como a gente acompanhou desde 2013 no Brasil. Inclusive, fazendo impeachment aí de presidente. Né? Inclusive elegendo presidente. Elegendo presidente também. Teve esse outro fenômeno agora. Né? Então, não dá para o governo, muito menos o ministro, querer hoje tirar a participação das pessoas. Pelo contrário. Eu acredito, inclusive, que ele está indo na contramão do próprio presidente. O presidente foi a público agora dizer o seguinte, olha, vamos desenvolver a sociedade, eu vou falar direto com a população, para que ela pressione os deputados para fazer as reformas que eu preciso. E aí, na questão técnica, ele não pode abrir mão da participação das pessoas. Ele precisa não confundir uma coisa com outra. Uma coisa é o viés ideológico, outra coisa é a participação. E isso precisa realmente ficar claro e deixar o governo com mais pulso para resolver essas questões. Mas não é na questão de Mariana, na questão aí de Brumadinho e todas essas questões das represas, o que tem que prevalecer é a análise técnica e a participação técnica da sociedade. Né? As pessoas estão lá, estão acompanhando, estão vendo, não pode. Eu falei aqui também, só para me estender um pouquinho só, que nesse caso de tragédias como essa, o governo tinha que imediatamente criar um plano de recuperação econômica que substituísse essa dependência das mineradoras. Aconteceu em Brumadinho, daqui a pouco o Brumadinho não tem mais como recuperar economicamente, eles viviam disso. Não criaram uma alternativa, não criaram, por exemplo, programas de inovação, economia criativa, enfim, educação, uma série de coisas para poder sustentar isso. Então o ministro está um pouco equivocado, na minha opinião.
Nem fale. E olha só, o caso de Mariana se tornou peça teatral que se apresenta hoje às 20 horas aqui no SESI em São José dos Campos. O espetáculo tem como objetivo fazer claro que o caso não caia no esquecimento. Retrata a destruição e tristeza que a tragédia trouxe à cidade. As falas são depoimentos de sobreviventes e ativistas. Os atores reproduzem relatos reais neste teatro documentário. Muito interessante isso daí. E nós vamos para um rápido comercial, mas na volta tem entrevista especial com o médico da seleção feminina de futebol, Dr. Nemi Sabé Júnior. E claro, as notícias do esporte. Até já. E voltamos, claro, com o esporte. Ontem, o Taubaté Futsal visitou o Hortolândia e surpreendeu os donos da casa pelo placar de nada menos de 5-2. Com a vitória, os taubateanos seguem com 100% de aproveitamento no torneio estadual, com 2 vitórias em 2 jogos disputados. A equipe da região volta às quadras no dia 1º de abril, quando recebe o Botucatuense, às 19 horas, no ginásio da Vila Aparecida, em Taubaté. E o NBB? Em busca da vitória. Em jogo válido pela última rodada da primeira fase do NBB, o São José recebe hoje o Paulistano às 20 horas no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. Os joseenses já estão classificados para a próxima fase, porém não ganham há 4 jogos e ocupam assim a 10ª colocação com 34 pontos. O jogo de logo mais terá entrada gratuita aos torcedores. E falando um pouquinho sobre a seleção brasileira masculina, hoje a seleção Canarinho enfrenta a República Tcheca às 16h45. Este será o último amistoso da equipe brasileira antes da convocação para a Copa América. E como eu falei no início dessa edição, e na saída aqui do break, hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Nemi Sabé Júnior, cirurgião ortopedista, especialista em medicina esportiva. Nada mais, nada menos de ter também a experiência de 10 anos na seleção feminina de futebol. Um longo tempo. E tenho certeza, doutor, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença aqui hoje e uma responsabilidade enorme nessa seleção que também tem um approach e uma responsabilidade muito grande com o público brasileiro que é tão apaixonado pelo futebol, né? Sim, com certeza. Obrigado pelo convite, pela presença de hoje. Bom dia a todos os ouvintes. Eu tenho já 10 anos na seleção feminina e como é um esporte hoje bem discutido hoje no Brasil pela sua relação com o futebol masculino e o futebol feminino. Nós temos dentro da seleção feminina hoje um apoio muito grande da CBF para o desenvolvimento da modalidade e é uma modalidade que ainda não se desenvolveu do jeito que poderia ter se desenvolvido e realmente esses 10 anos eu vi muita mudança, melhora. E mudança para melhor. Para melhor, com certeza. E realmente a gente está tentando acompanhar todas as seleções do mundo. Por isso que na última competição oficial nós fomos campeões da Copa Sul-Americana, que é o campeonato hoje. Nós temos 7 vezes já campeões. É um volume bom, né? Volume bom, E agora nós temos a Copa do Mundo agora esse ano, em junho, que vai ser disputada, e ficamos em 4º lugar nas Olimpíadas do Rio. Tem uma representatividade muito legal. E eu também quero lembrar aqui hoje que eu tenho o prazer de ter comigo aqui o jornalista Douglas Cruz, que sabe muito disso daí e estava conversando com a gente aqui, entrou em contato com o doutor Sabé Júnior aqui. E, Douglas,
Eu sei que você sabe muito disso daí, já está curioso para perguntar um monte de coisa. Seja bem-vindo a essa bancada, Douglas, que é também um dos editores do Abre Aspas. Obrigado pela sua presença Glauco. hoje conosco aqui. Bom dia, doutor, tudo Bom bem? dia. Doutor, começando aqui, além de médico da seleção, acima de tudo, o senhor é médico. Qual que é a principal diferença entre tratar atletas e tratar pacientes comuns aí, podemos dizer? Legal a tua pergunta. Isso no dia a dia da prática clínica, o médico do esporte tem a capacidade de desenvolver um tratamento ou até uma necessidade do paciente, como por exemplo esses atletas não tão profissionais, mas não se diferem muito ao profissional, a quantidade de treino que os atletas amadores fazem, né? E a gente tem a possibilidade de levar objetivo para o paciente do que ele necessita. Se a medicina esportiva pode desenvolver também um treinamento físico para idoso, por exemplo, um idoso que fez uma cirurgia no quadril e depois ele reabilitou, e depois de reabilitação a gente pode trazer um pouco de desenvolvimento de força para ele ter cuidados com o asseio, troca de roupa, movimentação, e isso é um treinamento físico. Sim. Então, a experiência com o atleta é trazer o diagnóstico exato do que o paciente tem, o objetivo que ele quer, e desenvolver esse tratamento e em alguns atletas amadores, o treinamento esportivo. E é interessante, pelo que você falou, nós temos o caso, por exemplo, da Laís Souza, que era das Olimpíadas. Ela teve uma lesão na espinha e, devido à sua excelente forma física, ela é vanguarda nos tratamentos de lesão na medula. Isso realmente, com os atletas, é mais fácil trabalhar por eles terem um corpo muito mais fortalecido? São, acho que duas situações. A primeira é o atleta, por si só, ele compete com o corpo. Sim. Então, o desenvolvimento do atleta chega a não ser tão saudável. O quanto que ele treina, o quanto que ele prioriza aquela atividade para ele. No caso da Laís, ela sempre foi uma atleta. Então, o objetivo dela hoje, como treinamento físico, é um outro objetivo, mas ela treina como uma atleta. Sim. Então, fazer fisioterapia, no caso dela, é o treinamento, e ela consegue um objetivo melhor. Então, a insistência, a perseverança naquilo que a gente faz é o que o atleta tem, né? Então, eu acho que esse caso é um caso de exemplo, justamente de como que o atleta luta para estar em alta performance hoje, que não é fácil. Sim, com certeza. E atletas mulheres, tem diferença o tratamento das mulheres para os homens, ou é a mesma coisa? Sim, tem diferença, tem bastante diferença. Realmente, a mulher é mulher e homem é homem, né? Então, isso a gente tem muita diferença. E como médico, nós temos a forma anatômica, a gente tem que conhecer a forma anatômica da bacia da mulher, ela é um pouco mais larga, e realmente os cuidados que nós temos que ter diante dessa alteração, que não é uma coisa alterada, digamos, é uma diferença realmente para a bacia do homem e a bacia da mulher, só que ela não traz benefício. Então, o aumento da bacia da mulher, ela traz 4 vezes mais lesões no joelho. E por que no joelho? Porque essa forma aumentada do tamanho do braço de alavanca, do músculo do quadril, faz com que o joelho tenha a posição da lesão do cruzado. Então, vários trabalhos científicos demonstram que as lesões de cruzado anterior do joelho, que são lesões cirúrgicas de joelho, são 4 vezes mais do que o homem. Então, falando sobre uma diferença de anatomia, é uma diferença que leva para o pior. Sim. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. E o segundo cuidado é em relação aos hormônios femininos, o ciclo menstrual. Nós hoje temos na equipe uma ginecologista que acompanha todos os atletas, mas nós temos que realmente ter um pouco de cuidado em relação ao ciclo. Algumas atletas preferem não ter o ciclo menstrual, outras sim. Então, isso fica muito à preferência da atleta. E são esses 2 cuidados médicos que são diferentes com os homens, obviamente. Sim, agora falando especificamente da seleção brasileira. Nós temos aí 3 atletas que, como podemos dizer, são as mais experientes, né? A Marta, com 33, que é a melhor jogadora do mundo, a Cristiane, com 33, e a Formiga, aí, que é acima da média, com 41 anos. Existe um tratamento diferenciado para elas, ou é a mesma coisa das outras atletas? Porque é fora do comum, né, ter uma atleta de 41 anos ainda em alto rendimento, né? Eu acho que cada vez o tempo passa e a medicina avança, nós conseguimos entender um pouco mais sobre os atletas, ter melhores diagnósticos, então conseguir aprimorar o treinamento físico individualizado.
Essa diferença de treinamento físico, ela não é, assim notada de uma forma tão fácil, porque se você faz um treinamento físico numa atleta de 20 anos e faz o treinamento físico numa atleta de 41, que é o caso da Formiga, o treinamento em si é o mesmo. Mas quem tem uma característica de educação é a atleta. Sim. Então a própria atleta se cuida. A Formiga ela é um exemplo de atleta. Então ela chegou nessa idade porque ela tem uma educação, como a Marta, como a Cris. Elas têm hoje uma idade que não é avançada, mas se cuidam, elas têm uma educação muito boa e é por isso que estão aí até hoje. Então, o treinamento físico ele é diferente em alguns aspectos, mas no geral ele não é. Então, acho que a educação de cada atleta faz com que ela fique mais, digamos, mais velha no esporte. Você falou um detalhe muito interessante que é o detalhe de se cuidar. Vamos pegar um ponto meio polêmico aqui. Temos o Neymar lesionado e no carnaval estava lá na balada, curtindo a sua licença. Isso pode atrapalhar o tratamento ou não tem nada a ver? Não, porque eu acho que a vida social de cada um, sendo regrada e no limite, para qualquer pessoa, eu acho que precisa. Isso, a Marta, a própria Formiga, ela tem a vida social dela. E, obviamente, os exageros são ruins, né? Então, tanto para curtir quanto para o tratamento. O que mais é se cuidar, a palavra se cuidar nessa ocasião é comer bem todo dia, por exemplo. Sim. Não só dar uma saída no dia à noite, mas ter o dia seguinte, acordar cedo e treinar, ou fazer a físio, ou, sim, manter o horário comercial, digamos assim, do atleta, né? Sim. Então, esse eu acho que esse é o mais importante. Vida social todos têm, como pode ver em um restaurante ou numa festa, ou tanto faz. Sim. Então acho que não perturba, isso ajuda até, porque a vida do atleta ela é muito estressante. Sim. O dia a dia de 2 períodos com dor é muito estressante. Eu acho que vale uma saidinha sábado à noite. E como você falou, o excesso é ruim, né? Tanto ficar muito focado naquilo, sim, né? Sim. O dia a dia é muito ruim, o foco é estressante, sabe? Então eu acho que essa vida de atleta, ser atleta hoje, mesmo os atletas amadores que correm maratonas, hoje tem muita gente que está correndo maratona, né? Começa a ser atleta já está correndo maratona. 42 quilômetros. E isso é estressante. Sim. Isso leva o corpo ao estresse. Então eu acho que a vida social, os prazeres, o sorriso é importante na nossa vida em relação a isso. Com certeza, é bom para a cabeça também, né? E agora a Copa do Mundo chegando, nós temos início aí agora no dia 6 de junho, se eu não me engano, na França, né? E Jamaica. Vou dar um exemplo aqui da seleção masculina, que é o que o público está mais atento, né? Nós tivemos, por exemplo, uma perda do Dani Alves, né? Que se lesionou ali pouco antes da Copa. Como é que está a preparação da seleção brasileira? Como é que é essa prevenção de lesões aí que podem vir acarretar completamente a mudança do time, né? As 2 lesões mais importantes que a gente precisa prevenir são as lesões atraumáticas, porque é difícil prevenir lesão traumática, né? Teve um trauma, um jogo, isso pode acontecer. Acontece com qualquer um, né? Agora, as lesões atraumáticas são as duas principais que nós nos preocupamos, a lesão muscular e as lesões ligamentares. Então, do joelho, tornozelo. E isso, nós temos 3 tipos de treinamentos muito eficazes depois de ter feito um diagnóstico. Então, o diagnóstico é feito hoje na seleção feminina de futebol com 2 exames muito importantes. Um exame de dinamometria, que é um exame para avaliar a força por quilos de um músculo. Certo. Então, a gente consegue entender quanto aquele músculo faz de força por quilos. E o outro exame é a cinemática, que é um exame de videoanálise de alta velocidade, que nós analisamos um agachamento ou até aterrissagem com o pé só de um atleta num salto, e na visão de frente e perfil a gente consegue analisar alguns movimentos que poderiam levar à lesão do cruzado. Você percebe ali se deu uma balançada. Assim. Veio para dentro o joelho, são situações que o tronco jogou para um lado, o joelho jogou para o outro. Interessante. E a gente consegue analisar isso numa aterrissagem simples, que poderia ser num cabeceio, e isso poderia levar à lesão. Então nós fazemos esse diagnóstico primeiro, aí classificamos cada atleta de acordo com as lesões que ela precisa atuar e prevenir. Então ela começa a fazer um fortalecimento do músculo, por exemplo, que deu dentro da dinamometria ou no isocinético, que são os 2 exames que a gente faz. O isocinético é um pouco mais pontual, a dinamometria em todas.
e a gente consegue avaliar, então, se esse músculo precisa ser fortalecido de uma forma um pouco mais eficaz do que os outros, ou até um suplemento do fortalecimento, vamos dizendo assim, ou a melhora da aterrissagem com controle neurosensorial, porque o nosso cérebro entende como a gente aterriza, então você tem que treinar isso para o cérebro, e isso chama um treinamento proprioceptivo. Sim. Então são duas situações que podem ajudar muito, o treinamento de força e o treinamento neurosensorial. Isso a gente consegue prevenir algumas lesões musculares. Isso nós conseguimos prevenir lesões ligamentares, que são as duas principais atraumáticas. Então, em janeiro desse ano foi feita uma avaliação de 38 atletas, se eu não me engano. Nós temos essa avaliação dentro de um prontuário, redigido para cada uma e configurado com um treinamento personal para cada uma. Então, é essa a diferença. Para cada uma. É essa a diferença de cada treinamento para cada atleta. Muito legal. Nós temos o treinamento geral, mas nós temos esse específico. Então, o atleta... Hoje, mais de 50 atletas estão jogando fora do Brasil. Antes da Olimpíada de 2016, eram apenas, acho que 15 ou 16 atletas que jogavam fora do Brasil. Vejo com a grande eficiência da nossa equipe, também da comissão técnica, que é a do Vadão, de poder trazer a visibilidade do futebol feminino para o mundo. Então, o que a gente está levando, na verdade, para as atletas são cartilhas para elas darem continuidade no clube delas. Então essas cartilhas, elas seguem o treinamento físico normal do clube delas, mas foi orientado em janeiro desse ano o que elas deveriam acrescentar no treinamento dos clubes de cada uma. E isso nós temos acompanhados com o nosso preparador físico, que é o Fábio Guerreiro, de perto, cada atleta, com visitas e relatórios semanais de cada atleta, de como está sendo evoluído. Então um trabalho diário, para até chegar em junho, e nós temos 100% das atletas aptas à Copa do Mundo. É o que esperamos. E como membro da comissão técnica, agora deixando um pouco a parte de médico, o Brasil vai ter um grupo aí considerado até um pouco complicado, com Jamaica, Itália e Austrália na Copa do Mundo. Qual é a sua expectativa? Você acha que a gente vai sair bem? Esse tão esperado título vem dessa vez? A gente espera. Eu já participei da Copa do Mundo 2015, que foi no Canadá, e nós saímos na oitava de final, se eu não me engano foi oitava, contra a Austrália. A Austrália é o nosso time que nós temos vários jogos que foram com a Austrália, e dentro desses jogos nós ganhamos uma, perdemos a outra, e assim nós tivemos outros amistosos, e é uma competição muito em que a gente ganha e perde. A Austrália é um time que, dentro desse grupo, eu acho que é o mais leva a respeito. A Jamaica com muito respeito, e a Itália também, mas elas não têm a tradição da seleção brasileira feminina. Então acho que dentro desse grupo, passando da Austrália, eu acho que daí é da ladeira, aí vai embora. Acho que esse é o objetivo principal, e é o objetivo que todo mundo da comissão técnica tem nos dito. E assim, a gente tá chegando aqui no nosso limite de tempo, para encerrar a entrevista, mais descontraída agora. Quem viu Pelé fala que Pelé foi único. Quem trabalha com Marta é única? Eu acho que é interessante a gente separar o homem da mulher. Sim. Isso porque a mulher ela tem uma leve desvantagem. O quadril é mais largo, não tem a testosterona. Só que Marta parece que tem um quadril curto, parece que ela tem um fôlego maior, parece que ela tem habilidade maior. Mas eu acho que dentro do que ela tem hoje é uma simplicidade, sabe? Eu acho que a simplicidade dela, a humildade dela, e o que mais assim nos deixa muito... Eu, por exemplo, fico muito orgulhoso de trabalhar com ela, é o quanto ela é brasileira, cara. Sim. E o quanto ela respeita o nosso Brasil. Então é isso que eu acho que precisa de todo atleta, que veste a camisa e tem uma competição que está demonstrando para todo o Brasil o que ela faz, é representar o Brasil no mundo todo. Sim. Eu acho que isso para ela é o que diferencia dela de qualquer atleta. Então, eu não tive tanta oportunidade de ver o Pelé jogando. Eu nasci bem mais novo. Em 78. E eu vi vários vídeos, vários depoimentos, mas a Marta hoje, eu acho que dentro desse novo modelo de futebol, principalmente do futebol feminino, pode ser classificado como rainha, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ela merece esse título. Muito bom para o Brasil isso aí, né? Muito bom, muito bom. Indiscutivelmente. Bom, nós agradecemos, doutor Nemi Saber Júnior, médico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que vai aí para uma maratona logo mais aí, representando a todos nós brasileiros com a fina flor da
das nossas meninas desse esporte nacional que todo mundo ama tanto. Parabéns ao senhor por esse grande trabalho e também pela imensa responsabilidade que é sair com esse grupo daqui e representar o nosso país. Obrigado novamente. Eu só tenho a agradecer a todos vocês por poder divulgar uma modalidade que hoje é uma modalidade que está em ascensão. Sim. E o nosso trabalho de 10 anos aí, eu tenho visto uma melhora tão grande que nós estamos mantendo a qualidade, mantendo ainda pelo menos entre a quarta e quinta seleção do mundo e com grande chance de ganhar essa Copa do Mundo. Vamos Não torcer. tem dúvida. A torcida já existe e conte sempre com a SP Rio+, que está sempre de portas abertas para divulgar o que tem de bom nesse grande país nosso. Eu agradeço também ao Douglas Cruz, o jornalista que conduziu essa entrevista hoje, um dos editores do Abre Aspas. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos, claro, com ele, Caio Souza, do Tempo, para ver como é que fica para essa semana. Até já. Chegou a hora do tempo. Bom dia, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A terça-feira vai ser mais um dia de tempo estável aqui na nossa região. Teremos um dia de céu variando entre parcialmente nublado a claro e não há previsão de chuva. Por conta, da pouca nebulosidade, também as temperaturas vão se elevar novamente. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 31 graus. Já na capital paulista ficaremos com 30, 31 no litoral norte e 23 na Serra da Mantiqueira. Não temos previsão de chuva para hoje, mas caso alguma nuvem se forme com potencial de chuva, isso vai ser bem rápido e isolado. A previsão mesmo é que não temos previsão de chuva para hoje, E falando do tempo um pouco para o restante da semana, amanhã na quarta-feira, a partir do final da tarde, ventos úmidos devem sobrar aí do quadrante sul, trazendo mais umidade e com isso teremos um aumento da nebulosidade e possivelmente chuvas de fraca a moderada no período da tarde. Por conta dessa maior nebulosidade, as temperaturas máximas amanhã vão ficar em torno aí de 1 a 2 graus mais baixas do que hoje. Já na quinta-feira, a previsão é de que as temperaturas tenham um declínio um pouco mais acentuado por conta dessa maior nebulosidade, já que os ventos de sul vão continuar atuando na quinta-feira. Já a partir de sexta, a previsão é de que a nebulosidade vá se dissipando um pouco mais, as temperaturas vão se elevando, não temos previsão de chuva já na sexta-feira, e essas condições vão permanecer também no sábado e no domingo. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Então parece que vai dar praia no final de semana, mas a gente se atualiza durante a semana até o poderoso final de semana para saber se vai mesmo. Obrigado, Caio. E tempestade chegando no Rio. Ontem falamos sobre a tempestade que atingiu o litoral sul da Bahia e parte do litoral norte do Espírito Santo. Pois é, hoje a tempestade Iba pode atingir o estado do Rio de Janeiro. Segundo a Marinha, são esperados ventos fortes entre o litoral norte do estado do Rio de Janeiro e no litoral sul da Bahia, podendo atingir até 101 km por hora em alto mar, com entrada hoje à noite. Há previsões de ondas entre 3 e 5 metros de altura. Ontem, a tempestade apresentou ventos de mais de 100 km por hora em alto mar. A economia da região metropolitana do Vale está se recuperando. No mês de fevereiro, foram abertos 1.363 novos postos de trabalho com carteira assinada, revertendo cortes em janeiro e dezembro, segundo os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta segunda-feira. No acumulado do ano, a região metropolitana chega a 700 postos de trabalho, o que representa o maior saldo desde 2014. O setor de serviços foi o que mais contratou trabalhadores na região no mês de fevereiro, seguido por administração pública e indústria.
Nomes do alto escalão do governo Felício Ramute têm intensificado em 2019 o chamado Olho no Olho, projeto do prefeito de reuniões com moradores e entidades para fazer prestação de contas e recolher sugestões. O programa existe desde 2017, primeiro ano do governo tucano, e adota um estilo semelhante ao feito pelo ex-prefeito Eduardo Cury, também do PSDB. Segundo dados da prefeitura, em 2018, o prefeito participou de 33 reuniões e está ampliando o número este ano. Ao todo, os secretários do Poder Executivo já fizeram mais de 70 encontros com a população. Foi apurado que os secretários foram orientados a agendar reuniões em locais públicos para apresentar balanços de secretaria. Alguns dos encontros, especialmente os que contam com a presença do próprio Felício, são realizados até na casa dos moradores. O único objetivo é ter esse contato com a população. Essas reuniões podem ser de vários modelos, em bairros, escolas. É colher. Sugestão para saber, é colher. Sugestão, Colher, né? exatamente. Sugestões para saber as prioridades e também prestar contas. Nada como olho no olho para poder verificar o atendimento, disse o secretário da Governança, Anderson Farias. Olho em 2020, talvez, de acordo com o governo, as reuniões são agendadas por micro-regiões para tentar atender a toda a cidade. Segundo o secretário de Governança, os vereadores também são convidados a comparecer, mas haveria um acordo de não envolver questões políticas. Ali não é ambiente de política e nem de campanha. Os vereadores sabem disso. Em algumas delas, participam, os secretários fazem reuniões com as equipes dos parlamentares, afirmou. Na última reunião do dia 20 de março e divulgada em vídeo pelo prefeito em sua página no Facebook, o vereador Robertinho da Padaria, presidente da Câmara, acompanhava Felício. Saí do encontro com algumas tarefas importantes para melhorar a qualidade de vida da região sul, disse o prefeito tucano na publicação. É de olho em 2020 mesmo? Então, essas ações aí de aproximação com a população, ela já é antiga, né? O Bevilacqua fazia isso aqui em São José dos Campos, o ex-prefeito Bevilacqua, depois o Emanuel criou lá a Ação Cidadania, ele passou para o Cury foi fazendo e tal, mudaram o nome e tal, mas é sempre com o mesmo objetivo de levar a administração mais perto aí da população e prestar um pouco de contas das ações de governo. Eu só questiono um pouco, primeiro, essa efetividade, né, das ações do governo e em contrapartida o que as pessoas falam para eles que está errado e tal, se resolve ou não resolve. A gente vê a saúde aí com problema, transporte, uma série de outras coisas, educação mesmo, enfim. Mas obviamente que não dá para negar que um prefeito que está no cargo e ano que vem tem eleição, ele é candidato à reeleição, e não dá para negar que isso tem o efeito, mesmo que ele não queira, tem o efeito aí de eleitoral, sim, e ele sai na frente porque ele está na máquina, e aí realmente é um exercício aí, é prerrogativa dele, né, o exercício do poder. Então, com certeza tem esse caráter também. Então, na verdade, a população deveria participar mais das audiências públicas, né, que já começaram, né, a lei de diretrizes orçamentárias de 2020, as audiências públicas já começaram. Então, eu acho que aí sim há uma efetiva participação da população, né? Vão ser realizadas mais reuniões. Então, eu acho que a população deveria participar dessas reuniões onde as propostas são apresentadas de maneiras mais, digamos, oficiais, né? Tem uma questão importante que eu sempre fui crítico às audiências públicas, que é o horário, né? Um dia eles fizeram uma audiência para discutir a ponte estaiada e 9 horas da manhã. 9 horas da manhã quem pode? As pessoas que estão trabalhando ali das 9 ao meio-dia, aí você tem que pegar filho na escola e tem que... Enfim, é difícil o cidadão comum sair para as audiências têm que ser feitas depois do expediente. Né? Depois do expediente, horários confortáveis para as pessoas, final de semana e tal. Mas eu acho que é uma boa iniciativa. Outra coisa fundamental, em recente pesquisa da
da Anatel, nós temos mais celular do que população no Brasil, né? Ativos, linhas ativas. E todo celular hoje tem um pacote de dados que permite aí comunicação gratuita, como WhatsApp e outras coisas. Acho que o governo podia ser mais efetivo, usando também o que eu chamo de democracia digital. Fazer com que as ações do governo, e hoje já tem algoritmos aí, tem aplicativos que conseguem interagir de forma mais eficiente. E a gente ainda está no velho modelo do 156, tem que ligar lá, e aí tem um chamado, não sei o quê. Precisa hoje ser mais... Aí as pessoas conseguem atuar mais. Né? O Glauco tem 3 ali, ó. O Glauco está cheio de celular. Pois é, cheio de celular, mas ainda não temos o app para fazer isso. Não tem o aplicativo para chegar direto lá, né? Exatamente. E olha que coisa, desculpe, mas é triste mesmo. Dados do Ministério da Saúde, divulgados ontem, já discutimos isso aqui, apontam que o Brasil registrou 229.064 casos de dengue apenas nas 11 primeiras semanas deste ano. O número significa um aumento de 224% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 62.900 casos. A incidência da dengue no país até 16 de março é de 109,9 casos por 100 mil habitantes. As mortes provocadas pela doença acusaram um aumento de 67%, passando de 37% para 62%, a maioria no estado de São Paulo, com 31 óbitos, informou o Ministério. O número representa 50% do total de todo o país. Apesar do aumento expressivo no número de casos, a situação ainda não é classificada pelo governo federal como epidemia. Ainda de acordo com os dados do Ministério, o Sudeste apresenta o maior número de casos prováveis, 149.804 casos, ou 65,4% em relação ao total do país, seguido pelas regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul. Até 2 de março deste ano, houve ainda 2.062 casos de Zika, com incidência de 1 caso por 100 mil habitantes. E até 16 de março foram identificados 12.942 casos de chikungunya no Brasil, com uma incidência de 6,2 casos por 100 mil habitantes. Em 2018, foram 23.484 casos, redução de 44%. Em 2019, ainda não foram confirmados óbitos pela doença. No mesmo período de 2018, confirmadas 9 mortes. Nós já tínhamos falado sobre isso aí, um problema para lá de sério que está acontecendo no Brasil, e o que chama muito a atenção, o dito estado mais desenvolvido da federação, o estado de São Paulo, liderando absurdamente essa trágica estatística, né? Ontem, a minha esposa é médica, atende em postinho de saúde da prefeitura também, e ela me trouxe uma notícia que me chocou, inclusive num trabalho dela lá, que é privado, não é nem da prefeitura, mas a enfermeira que atende ela lá no período está com dengue. Eu falei assim, é um profissional de saúde e na região que ela mora está com problema lá, identificaram um foco e ela acabou de ser diagnosticada com dengue. Minha esposa fechou o diagnóstico ontem. E uma coisa interessante que eu não sabia, uma curiosidade, sabe onde tem um grande foco de larvas? Em equipamentos públicos. Por exemplo, toda placa de identificação de sinal, ela é um cano oco. Chove, acumula água ali, e aquilo lá, você não consegue tirar essa água tão fácil, né? Então, todas as placas, um furinho ali, tem que fazer alguma coisa para poder fazer isso. Nós somos hoje, espertos aqui, hein? Hoje o pessoal está aí preocupado com isso. E aí, se você olhar onde tem mais urbanização no Brasil, no Sudeste, e onde tem mais urbanização, tem mais placas, tem mais um monte de equipamentos públicos, urbanos, que podem ser um foco ali. Mas eu sinto que falta também gestão do governo. Nós estamos ameaçados aí voltar ao sarampo, impedir a classificação de país erradicado. Né? Então, tem coisas aí que estão voltando por problemas básicos de gestão. Por isso que é importante você ter bons técnicos no governo
que pensem além da política, que saia um pouco desse... Eu acho que precisa separar essas coisas, né? Que tem um compromisso literalmente com o cidadão, aí você com a vê população. saúde, educação, tudo voltando a indicadores ruins. Mas só para ratificar também, tudo isso é absolutamente necessário, é preciso o compromisso dos governantes com relação a isso, mas é imprescindível que cada um faça a sua parte. Isso dentro de casa, na coisa mais simples do mundo, por favor, nós todos juntos precisamos, para cobrar, nós temos que fazer a nossa parte. O vasinho, a aguinha que estava lá, precisa cuidar tudo, porque vocês viram os números aqui, não é brincadeira não, né? Perfeito. Boa notícia. O Parque Natural Municipal do Trabiju, em Pindamonhangaba, será reaberto ao público a partir do dia 6 de abril. A agenda de visita para pequenos grupos será aberta em breve, informou a Prefeitura. Nos últimos finais de semana, a Secretaria de Meio Ambiente realizou mutirões com voluntários no parque para organizar a infraestrutura para receber os primeiros visitantes. O receptivo será realizado por voluntários e equipe da Secretaria de Meio Ambiente. O Parque Natural Municipal do Trabiju é uma das mais importantes unidades de conservação do Vale do Paraíba. O local possui um sítio histórico-cultural que abriga o complexo do sistema de abastecimento hídrico implementado pelo município no século XIX para o abastecimento da cidade. O parque conta com alojamento para pesquisadores, com dormitório, cozinha, toaletes, salas de estudo, trabalho, auditório para apresentações e trilhas. Entre as espécies encontradas no local estão o sapinho dourado, endêmico da Mata Atlântica, de cor alaranjada e do tamanho da unha de um adulto. Outras espécies também são encontradas, como o sapo-folha, a aranha-flor e uma infinidade de insetos, répteis, mamíferos, felinos, roedores e pássaros. E agora, que há de se ter muito cuidado, o tal do ser humano. E o Shopping de Guará, após um grupo com professores e alunos de 2 escolas municipais de Guaratinguetá relatarem ter sido alvos de discriminação durante a excursão para uma exposição em um shopping em São Paulo no último dia 18, os vereadores do município aprovaram um requerimento manifestando repúdio contra a conduta discriminatória por parte da recepção do Shopping JK Iguatemi. Conforme o texto, o documento deve ser enviado à administração do centro comercial, que seja transmitido aos representantes legais do shopping, manifestando-lhes nosso repúdio à conduta discriminatória por parte da recepção, dirigida a um grupo com professores e alunos de 2 escolas municipais de Guaratinguetá durante a excursão para a visitação à exposição Mickey 90 anos no referido shopping, ressalta trecho do documento. O caso foi denunciado à Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de São Paulo. Uma semana depois do ocorrido, o grupo de alunos retornou à exposição. A nova excursão foi oferecida pela ONG que administra a exposição após a repercussão negativa do caso na última semana. A Prefeitura informou que não encarou a iniciativa como uma reparação, mas como um presente para as crianças. E vamos encerrando essa grande... Não vamos, eu já estou esperando. Sabe quem tem uma pérola hoje? É o Agliberto? Agliberto. Agliberto, nós temos um arremate. Um arremate. Tem a minha também, mas ele tem a dele antes. Então nós temos 2 hoje. Por favor, com quem começamos? Então, eu gostaria, eu pedi uma deferência aqui para o Zé hoje. Falei, Zé, eu preciso colocar uma coisa muito importante que aconteceu e que passou um pouco batido por aí. Saiu esse final de semana o prêmio mundial, aí é como se fosse o Oscar aí ou o Nobel da Educação, que é o professor, o melhor professor do mundo. E quem ganhou foi o meu colega, né, eu sou professor dele também, né, o Peter Tabish. É um queniano que atua numa comunidade carente, numa escola bem carente, tem problema de alimentação, tem insegurança alimentar, porque tem seca, tem um monte de problema lá. E ele investe 80% do salário dele na escola, ele é franciscano, inclusive, e faz um trabalho fantástico na área de ciências lá. Inclusive, os alunos dele já ganharam prêmios
de matemática, de competições Olimpíadas de matemática do Quênia, de ciências e tal. E hoje, então, ele foi reconhecido com esse prêmio, ganhou $1 milhão aí, que vai ser bem útil, segundo ele, para investir em alguns recursos lá. E eu fiquei emocionado com esse prêmio por vários motivos. O primeiro deles é que é possível fazer alguma coisa, né? A dedicação, o acolhimento do professor é fundamental. A segunda coisa é que não precisa ir ao Quênia para a gente ver situações como a escola do professor Tabichi. Aqui no Brasil, nós temos muitas escolas isoladas, com problemas precárias, e professores muito mal acolhidos, muito mal remunerados pela sociedade e pelo Estado. Então, aproveitando aqui, todos os colegas que estão nos assistindo, nos ouvindo, ou que vão nos assistir depois, esse prêmio eu acho que é estendido aí para todos aqueles que fazem da educação a sua missão de vida aí, né? Não teve dúvida. E prêmio esse que teve participação de uma professora brasileira. Sim, ela estava entre as 10, né? Entre as 10 maiores do mundo aí. Fantástica também a professora. Entendi. Bom, e eu também tenho a minha participação final. Aquele artista grafiteiro, o Eduardo Cobre, o mural dele, está aí na imagem, na Praça Mauá, lá no centro do Rio, foi reconhecido como o maior grafite do mundo pelo Guinness Book. Né? São 15 metros de altura, né? Mais de 170 metros aí de comprimento, né? E foi feito em 45 dias. Ele é um dos nossos artistas de rua que ganhou o mundo também, né? E essa obra aí, Etnias, né? Aí ele tem o rosto de povos indígenas de diferentes continentes, né? Na verdade, ele fez esse painel para as Olimpíadas, né? Lembrando os 5 continentes, né? Os 5 arcos olímpicos. E agora esse mural ganhou aí, foi reconhecido como o maior grafite do mundo. Bom. Que fantástico, 2 arremates de primeira linha. Nossa, muito, muito legal mesmo. Nós estamos encerrando o Abre Aspas de hoje e voltando amanhã com mais uma edição ao vivo para você. Ótimo dia e até amanhã.